E aí, pessoal, beleza pura com todos vocês? Na nossa sexta aula do curso de farmacologia, eu vou mostrar para vocês a absorção de fármacos nos sistemas biológicos. A gente vai discutir a absorção dos fármacos no trato gastrointestinal e a absorção dos fármacos pelas células. Nós temos que entender que este tópico ele é extremamente importante, pois ele vai determinar para nós uma terapêutica a ser utilizada com o indivíduo, de que maneira esse fármaco vai ser absorvido e quais abordagens nós podemos utilizar em relação à dose de um fármaco. Outra coisa importante é que nessa aula nós falaremos muito mais de bioquímica do que de farmacologia, porque os conceitos para absorção versam muito na bioquímica, então vai ser importante a gente entender alguns processos, beleza, pessoal? Então, especificamente nessa aula, eu vou mostrar para vocês as definições de ácidos e bases fracas, que são definições importantes, e a maior parte dos fármacos obedecem essas características. Vou mostrar o coeficiente de ionização ácido básico, que também é importante, que vai determinar se um fármaco vai ou não ser absorvido por um sistema biológico. Vou mostrar o coeficiente de partição, log P e log D, que também possuem importância na absorção de fármacos. E vou falar como os fármacos são absorvidos no sistema biológico. Vou dar toda essa revisão aí para a gente entender a estrutura química e funcionamento dos fármacos, para posteriormente a gente entrar da absorção dos fármacos no sistema biológico. Beleza, pessoal? Bom, vamos começar aqui então falando do conceito de Bronsted-Lowry para ácidos e bases, tá? Vamos começar falando de um ácido. Um ácido, pelo conceito de Bronsted-Lowry, pode ser representado da seguinte forma: HA levando a H+ e A-. O que é cada um destes componentes? O HA é o ácido, o H+ é o íon H+, tá? O próton, que é formado pela dissociação do A pelo H, e o A- é denominado de base conjugada, ou seja, é o ácido que dissociou. Toda vez que você ver um ácido e este ácido entrar no conceito de Bronsted-Lowry, você verá que ele doa prótons. Todos os ácidos denominados ácidos de Bronsted-Lowry doam prótons para o meio, ou seja, ele se dissocia e doa íons H+. Já no caso das bases, a ideia é um pouquinho diferente. Esta é a representação das bases. Nós temos aí H+ mais B e temos HB+. O que é cada um desses componentes? O H+ nós já vimos, que é o íon H+, os prótons, B, a base, e o HB+, é o ácido conjugado da base, a partir da formação da base com o íon H+. Todas as vezes que você vê o conceito de Bronsted-Lowry para bases, você verificará que a base capta prótons do meio, ou seja, nós temos íons H+, a base se liga com esse íon H+, para formar HB+, ok? E por ser uma característica de dissociação e formação de compostos, nós temos aí a característica de reversibilidade da reação, ou seja, nós temos uma formação parcial destes componentes. Ou seja, nós temos uma dissociação parcial do ácido e uma dissociação parcial da base. Como também nós podemos dizer, nós temos uma formação parcial do ácido e uma formação parcial da base. E olha só que interessante. Os ácidos e bases de Bronsted-Lowry, por dissociarem parcialmente em água, são ácidos e bases fracas, ok? E se a gente levar em consideração os fármacos, praticamente todos os fármacos disponíveis na terapêutica ou são ácidos fracos ou são bases fracas. Então, entender esse contexto de dissociação, característica de um ácido e característica de uma base, vai nos dar a possibilidade de entender a absorção de um fármaco nos sistemas biológicos. Beleza, pessoal? Então vamos começar a entrar nesse aspecto falando um pouquinho da ionização ácido-base. O que isso quer dizer? O coeficiente de ionização de um ácido ou base fraca depende de dois fatores, seu pKa e o pH na qual eles se encontram. pKa é o logaritmo negativo da constante de dissociação de um ácido ou de uma base. Tá? Nós podemos determinar pKa para um ácido e pKb para uma base, mas nós podemos usar pKa para ambos. Tá, ok? E o pH é a concentração de íons H+
na forma de menos log, tá ok? Então, a gente pode dizer que desta forma, o ácido ou a base fraca pode estar protonada ou desprotonada, ou protonado ou desprotonado, ou seja, com ou sem próton na molécula. O que isso quer dizer para nós? Vamos pegar aqui novamente a definição de ácido e a definição de base frente às suas características. Então, nós temos um ácido levando a um íon H+, e a sua base conjugada, e um íon H+, mais a base, levando a um ácido conjugado. Veja que nós temos aí características de moléculas carregadas ou não carregadas. Se nós formos analisar o HA e o HB, nós temos aí a forma protonada destas moléculas, ou seja, elas possuem um próton adicional ligado na sua estrutura química. A forma protonada do ácido é o HA e a forma protonada da base é o HB+. Agora, nós temos também outras duas formas que nós chamamos de forma desprotonada. O que é a forma desprotonada? É a forma que se perdeu um próton para o meio. O ácido, a sua forma desprotonada, está na condição de base conjugada. E a forma desprotonada da base é a base por si só. Então vamos relembrar. A forma protonada do ácido é o ácido por si só e a forma protonada da base é o ácido conjugado. A forma desprotonada do ácido é a base conjugada e a forma desprotonada da base é a base por si só. Gravem essa informação porque ela vai ser importante para a gente entender a absorção dos fármacos nos sistemas biológicos. E isso, como eu falei, vai depender do pH e do pKa na qual um ácido ou uma base se encontra. Nós teremos predomínio das formas frente às condições de pH e de pKa. Vamos dar um exemplo de um ácido que possui pKa 3,77. Vamos colocar este ácido que possui este pKa em diferentes pH, começando com um pH 3,5. Se nós formos observar este ácido neste pH, nós iremos observar justamente isso. Nós teremos aí uma concentração de ácido, HA, e outra concentração de base conjugada e de íons H+. Só que nós teremos predomínio da forma protonada, ou seja, nós teremos muito HA, muito ácido, frente à concentração de base conjugada e íons H+. Por quê? Porque com o pH abaixo do pKa, quer dizer que nós temos muito íons H+ no meio e o ácido ele não precisa dissociar para liberar estes íons H+. Pelo contrário, se tem muito mais íons H+, o equilíbrio vai fazer com que nós tenhamos um deslocamento da base conjugada para a formação de ácido. Então, neste caso aqui, com o pH abaixo do pKa, o ácido se comportará como base, ou seja, ele vai captar os íons H+ do meio para formar o ácido. Agora, se nós tivermos um pH de 7, o que vai acontecer? Nós teremos aí uma condição inversa, ou seja, nós diminuímos a concentração de íons H+ do meio. Dessa forma, o ácido precisa dissociar para liberar íons H+ para o meio. Portanto, a forma predominante será a forma desprotonada. Então, um ácido que possui um pKa de 3,77 em pH 3,5, ou seja, pH menor que o pKa, teremos a predominância da forma protonada. Agora, se o pH for maior que o pKa, nós teremos a predominância da forma desprotonada, porque, como eu falei, nós temos que dissociar o ácido para liberar íons H+ para o meio, tá ok? Agora, tomando como exemplo uma base que possui um pKa de 7,77. Qual vai ser o comportamento dessa base frente a diferentes pHs? Vamos colocar primeiro um pH de 3,5. Se nós formos observar, o que nós teremos? Nós teremos um predomínio do ácido conjugado, ou seja, a forma protonada estará predominante em pH mais baixo. Por quê? O pKa mais alto que o pH em uma base, nós removeremos estes íons H+ do meio para formar um ácido conjugado, ou seja,
nós deslocaremos o equilíbrio para a formação do ácido conjugado, porque nós temos excesso de íons H+ no meio. E como existe uma constante de dissociação entre elas, nós vamos tentar manter o equilíbrio. Então, a base vai captar esses íons H+ para formar o ácido conjugado. Porém, se nós tivermos um pH de 8, a relação vai se inverter, ou seja, nesta ocasião, a base irá se comportar como ácido, ou seja, ela irá dissociar para aumentar a concentração de íons H+ no meio. Portanto, a forma predominante será a forma desprotonada. Então, vamos recapitular. Se uma base que tem um pKa 7,77, se o pH for menor que o pKa, nós teremos a forma predominantemente protonada, porque nós iremos captar os íons H+ que estão em excesso no meio. Agora, se o pH for maior que o pKa, o ácido conjugado formado irá se dissociar para formar a base mais os íons H+. Ele se dissocia para liberar íons H+ no meio. E aí, a forma predominantemente da base será ela mesma, a forma de base. E olha esta informação. É transportado com maior facilidade através das membranas biológicas os fármacos que estão na sua forma molecular. O que quer dizer isso? Vamos entender olhando esse esquema. Forma molecular do ácido, protonada. Forma ionizada do ácido, desprotonada. Forma molecular da base, desprotonada. Forma ionizada da base, protonada. O que isso quer dizer para a gente? A fórmula molecular é a fórmula na qual o ácido ou a base não possuem carga efetiva, ou seja, eles são moléculas neutras. Então, a forma molecular é a forma neutra de um ácido ou de uma base. A forma ionizada é a forma carregada de um ácido ou de uma base. Eles possuem carga. Se você vê, a forma molecular do ácido é protonada e a forma molecular da base é desprotonada. Veja, a forma protonada forma o HA. O HA é uma molécula neutra. A forma desprotonada da base forma somente a base. Agora, a forma ionizada do ácido é a base conjugada, o A-. E esta forma ela está desprotonada. E aí a forma ionizada da base é a forma protonada, o HB+. Lembram-se disso? E isso vai ser extremamente importante para nós. Por quê? Porque a gente pode concluir que os fármacos ácidos são melhores absorvidos em meio ácido e fármacos básicos são melhores absorvidos em meios básicos, porque cada qual, no seu meio específico, se encontrará na sua forma molecular. E aí, estando na forma molecular, eles não ficam carregados. Moléculas carregadas são altamente hidrofílicas. Por serem altamente hidrofílicas, elas não conseguem transitar através das membranas biológicas que são lipofílicas. Se você tira essa característica hidrofílica da molécula, você aumenta a lipofilicidade da molécula e facilita com que ela seja transportada em meios lipofílicos, tá ok? E agora falando um pouquinho do coeficiente de partição, que tem uma importância grande também na absorção dos fármacos. A gente pode dizer que o coeficiente de partição é o coeficiente que calcula a solubilidade de um composto nos extremos hidrofílicos, que é na água, e lipofílicos, que é no octanol, que é a molécula mais lipofílica que nós utilizamos para mensurar essa característica. E aí nós chegamos num cálculo para produtos não ionizáveis que corresponde ao log de P. O que é o log de P? O log de P consiste no logaritmo da concentração do soluto solubilizado no octanol dividido pela concentração do soluto solubilizado na água neutra, ou seja, a água em pH 7. Olha só, o log de P ele estará aumentado caso a concentração do soluto no octanol esteja elevada ou a concentração do soluto na água esteja diminuída. Quanto maior a concentração do soluto no octanol, mais lipofílico este soluto é. Nós temos também um segundo cálculo para produtos ionizáveis, ou seja, o log de D. O log de D corresponde ao logaritmo da concentração do soluto no octanol, mesma coisa. Agora nós temos uma razão do soluto em água, numa condição N, e o soluto em água numa condição I. O que é o N e o que é o I? É a concentração do soluto na água neutra e a concentração do soluto na forma ionizada. Então aí nós vamos determinar qual é o coeficiente
de ionização do fármaco juntamente com a sua lipofilicidade. Tá, ok? E olha só essa informação. Como as membranas biológicas são lipofílicas, quanto maior o valor do log de P e log de D, mais facilmente os fármacos serão absorvidos, como eu mostrei para vocês. Se o log de P e o log de D aumentar, não é porque a concentração do fármaco está maior solubilizada no octanol ou está em menor solubilização na água, e como as membranas biológicas são lipofílicas, quanto mais lipofílico um fármaco for, melhor ele será absorvido. E frente a essa informação, nós podemos partir para a absorção de fármacos nos sistemas biológicos. Olha só a absorção de fármacos através das membranas. Vamos colocar aqui a membrana biológica, então. Nós podemos dizer que a forma molecular de um ácido ou de uma base que possui um log de P e um log de D alto, nós teremos uma passagem maior através das membranas. Por quê? Porque um fármaco, na forma molecular, ele é mais lipofílico do que um fármaco na forma ionizada. E quanto maior o log de D e o log de P, mais lipofílico um fármaco será. Então, como as membranas biológicas são lipofílicas, isso facilitará a sua passagem por difusão simples. Quanto mais lipofílico um fármaco for, mais fácil ele atravessa as membranas biológicas. Porém, se nós tivermos um fármaco predominantemente na forma ionizada e ele tiver um log de P e um log de D baixo, este fármaco ele será mais hidrofílico. E um fármaco sendo hidrofílico, ele terá dificuldades para atravessar as membranas biológicas. Logo, a passagem através das membranas será menor. Então, para a condição de absorção, preferencialmente fármacos lipofílicos serão mais facilmente absorvíveis e fármacos hidrofílicos terão mais dificuldade em serem absorvidos. Fármacos mais lipofílicos são aqueles que se encontram na forma molecular e que possuem um log de P ou um log de D mais elevado. Fármacos hidrofílicos são aqueles que encontram-se mais na forma ionizada e possuem um log de P e um log de D baixo. Pode acontecer de nós termos um fármaco que está na sua forma ionizada, porém o seu log de P e o seu log de D são muito altos. Então, isso não tem uma influência tão grande para a passagem do fármaco através das membranas. Ele pode passar com bastante facilidade, porque o log de P ou o log de D são bem grandes, tá ok? E uma outra coisa importante, quando nós falamos de absorção nos sítios através do trato gastrointestinal, nós temos dois sítios importantes, que é o estômago e o intestino. O estômago e o intestino possuem características de pH diferente. Isso a gente tem que levar em consideração para quando nós falarmos de absorção dos fármacos através do trato gastrointestinal. Olha só, se a gente pegar o estômago e o intestino, nós teremos mais facilmente a absorção de fármacos ácidos, ou seja, pelo estômago ser ácido, o ácido presente no estômago estará na sua forma molecular. E ele estando na sua forma molecular, ele é mais facilmente absorvível. Então, fármacos ácidos têm uma preferência por absorção no estômago. É fato que o estômago, por ser muito espesso, várias camadas de células, nós teremos uma certa dificuldade de absorver este fármaco frente a diversas barreiras que ele precisa enfrentar. Mas eles podem ser absorvidos no estômago. E no intestino, os fármacos básicos serão preferencialmente absorvidos nesta porção do trato gastrointestinal. Por quê? Se um fármaco é básico e ele está presente no ambiente básico, nós vimos que fármacos com pKa básico presente em ambiente básico encontra-se predominantemente na sua forma molecular. E forma molecular de uma base é a forma desprotonada, e ela desprotonada, forma molecular, ela é mais lipofílica do que a sua forma ionizada. E também fármacos que não ionizarão dependendo do pH. Tem fármacos que não são ácidos ou base, então eles não vão ionizar. Então, preferencialmente, esses fármacos serão absorvidos no intestino, porque o intestino é o segmento do trato gastrointestinal para a absorção dos componentes vindos da dieta ou, por exemplo, administrados por via oral, fármacos de um modo geral. Beleza, pessoal? Bom, essas foram as referências que eu utilizei para essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esquece nunca do joinha e de compartilhar esse vídeo, pois isso ajuda muito na divulgação do nosso material. Se inscreve aqui no canal do YouTube da Escola de Ciências da Vida e participa lá do grupo e da página no Facebook. Não esquece também de
se inscrever no canal dos nossos queridos parceiros Rogério Gozzi, Diego Barros do Medicina Resumida e o Kainan Max do canal Biociências. Também curte a página de cada um deles lá no Facebook. Como sempre, todas as informações estão aqui no descritivo desse vídeo. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até os próximos vídeos, se Deus quiser.